Olá, já faz um tempo que eu não atualizo aqui, né, o canal com novos vídeos, mas estou de volta porque tenho sido bastante incomodada para falar sobre algumas questões, em especial sobre o momento que nós estamos vivendo, e chegou a hora de não ficar mais calada. Tem uma coisa que tem deixado meu coração aflito, que são os questionamentos relacionados ao plano de Deus e à existência dele. Cada dia se torna mais comum a pergunta: onde está Deus? Cadê Deus? Que Deus é esse? O momento que nós vivemos hoje de pandemia, de perda, de morte, de medo, de insegurança, de falta, nos leva a olhar para o céu e perguntar: o Senhor não está vendo? Cadê o Senhor, Deus? O Senhor perdeu o controle? Cadê o seu poder? Por que não ouve as minhas orações? E eu quero falar sobre isso hoje, que é um tema muito importante e que eu espero que edifique a sua vida e traga um pouco de leveza para o seu coração, entendendo ao final desse vídeo que Deus não perdeu o controle, que Ele continua poderoso, bondoso, amoroso e que Ele também não mudou o seu plano. Bom, eu quero começar com Isaías 37, 30 a 31. É uma passagem onde o profeta está falando com o rei Ezequias e que eu acredito que tem muito a ver com esse período que nós vivemos. Nessa passagem, o profeta está levando uma mensagem dizendo que durante aquele ano as pessoas elas vão sofrer falta, elas vão passar fome, elas vão ter muitas dificuldades. Ele diz aqui que elas vão comer apenas aquilo que nascer espontaneamente. Então, elas não vão conseguir colher frutos daquilo que elas plantarem. Então, nos leva a crer que será um ano muito difícil. E ele termina aqui no 31, né, essa pequena passagem, dizendo que aqueles que sobreviverem e ficarem aqui, eles sim vão lançar raízes e dar frutos. E aí eu quis trazer esse texto porque a primeira coisa que eu queria conversar hoje com vocês é sobre essa questão da morte e da vida. Me dói muito no coração, eu sei que tem coisas muito misteriosas, né? Mas me dói muito no coração alguém acreditar que Deus escolheu aquela pessoa para morrer. Filhos ouvirem faz parte do plano de Deus. O seu pai, a sua mãe não está mais aqui porque ele cumpriu a sua missão e foi para o lado de Deus. Eu acredito que isso talvez seja um pouco verdade, mas eu queria dar um outro olhar também para essa questão. E não dá para dar um outro olhar para essa questão sem falar do plano de Deus. Por isso eu quero dar uma pausa, depois a gente volta para falar sobre esse plano de Deus. Nós falamos sobre isso sempre, pensamos, Deus tem um plano para a vida de cada um, Deus tem um propósito para a vida de cada um. O que acontece é que a gente não reflete muito sobre o plano original. O plano de Deus, o propósito de Deus, ele não é pessoal e exclusivo para atender às nossas necessidades e tornar a nossa vida plena. Não. O plano de Deus é dele, não é nosso. E nós fazemos parte deste plano. Nós temos uma missão dentro do plano de Deus, não é o contrário. Não é Deus que tem um papel dentro do nosso plano. Você consegue entender isso? Você consegue alcançar a diferença entre fazer parte de um plano e ser um plano?
esse é um ponto fundamental da nossa conversa, porque tudo vai partir desta certeza. Nós fazemos parte de um plano. Entender a nossa missão dentro deste plano vai gerar plenitude no nosso coração, independente de quem ou o que esteja conosco, independente das pessoas, das coisas, da situação, da época, nós vamos nos sentir plenos. E existem várias passagens que nos levam a entender que o plano é de Deus, não é o nosso plano, é o dele. Lá em Jeremias 29:11, apesar da dor que o povo vive naquele momento, o povo está exilado, o povo está sofrendo, muita gente morreu, eles perderam tudo, saíram da sua terra, até o templo de adoração eles perderam. E aí o profeta leva uma mensagem, que os planos de Deus são de paz e prosperidade. E que no fim das contas, eles vão ter o que eles desejam ter, o que o coração deles deseja. Você percebe que o plano, ele não tem a ver com a circunstância, não é porque aquele momento é de dor, de perda, de guerra, de derrota, fracasso, que eles vão deixar de fazer parte de um plano. Lá em Romanos 8, 28 e 29, é fantástico isso aqui. Todas as coisas contribuem juntamente. Algumas traduções usam essa palavra, eu adoro quando eu consigo encontrar essa palavra na tradução. Juntamente para aqueles que amam a Deus. Primeira coisa, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm uma relação com Deus. Todas as coisas vão contribuir juntas, as coisas boas e as coisas ruins, segundo o propósito de Deus. Não é segundo o nosso propósito, segundo o propósito de Deus. Em 1 Pedro 2,9, ele afirma que nós somos geração eleita para anunciar as virtudes de Cristo. Essa aqui é uma passagem que já nos indica a direção desse plano. Todos nós somos geração eleita para anunciar as virtudes de Cristo e tirar as pessoas das trevas, da escuridão para a luz. Independente se você é vendedora, vendedor, arquiteto, engenheiro, decoradora, dona de casa, enfim, independente daquilo que você faz, da sua idade, do seu sexo, da sua cultura, tem essa passagem aqui afirma que faz parte do nosso plano, anunciar as virtudes de Cristo e contribuir para tirar as pessoas das trevas para a luz. Você percebe que quando a gente fala em plano de Deus, ele alcança, ele vai muito além de nós mesmos. Ele não se limita à nossa vida, à nossa vontade, aos nossos desejos ou aos muros da nossa casa. Lá em 1 Coríntios, aquela passagem que todo mundo conhece, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano consegue alcançar, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você vê que quando se fala em plano de Deus, tem duas coisas aqui que chamam muito a atenção. Primeiro é que ele é muito maior. Ele é muito maior do que nós podemos alcançar. Ele é muito maior do que a nossa própria vida, do que as nossas satisfações, o nosso bem-estar. Quando nós estamos inseridos nesse plano, vivendo esse plano, coisas vão acontecer na nossa vida que são inimagináveis. Nós vamos alcançar nós vamos ter uma extensão, sabe, dos braços, do olhar, da fala, que a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque faz parte de um plano maior, não está limitado a nós. A segunda coisa que chama muita atenção aqui é a necessidade de um relacionamento com Deus. A necessidade de entender o que Ele diz, de conhecer a vontade dEle, de amá-lo. E 2 vezes aqui nós vimos que tudo isso está ligado ao amor a Deus, porque Ele já nos ama, Ele já é, Ele já está.
Ele não precisa fazer mais nada, porque ele já é completo. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu gostaria de conversar sobre essas duas coisas que nós precisamos fazer. A primeira é o relacionamento, porque nós temos questionado Deus, nós temos perguntado aonde Ele está, nós temos confrontado, perguntando se Ele não está vendo a nossa dor. E eu quero perguntar, o que é que nós estamos fazendo neste relacionamento com Deus? Como nós temos ouvido a voz dEle? Como nós conseguimos entender a vontade dEle? Será que nós temos consciência daquilo que nos separa de Deus? Nós nascemos separados de Deus pelo pecado. Nós precisamos criar essa consciência dessa separação. Existe uma tendência natural nossa para a carne, para as coisas que nos separam de Deus, para nós virarmos as costas para Ele. E infelizmente nesse momento eu tenho visto muito isso acontecer, por causa desses questionamentos que são voltados para o centro, para a pessoa, para as suas vontades, para o seu querer. Então, isso não poderia acontecer comigo. Pode acontecer com o mundo inteiro, mas comigo não pode, porque se acontecer comigo, Deus não existe. Deus não é bom. Você percebe como existe um pensamento voltado para dentro, enquanto o convite é para fora, é para um plano que é muito maior do que nós. A segunda questão, eu preciso ler Efésios para explicar. É uma pergunta. Nós temos sido irrepreensíveis a Deus? Olha só o que está escrito em Efésios. Efésios 1, 4 a 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Está aqui o plano. Esse é o plano original. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Será que nós temos usado esse momento para sermos irrepreensíveis diante de Deus? Temos sido irrepreensíveis diante de Deus? Ou estamos cada dia mais reféns das nossas ideias, dos nossos pensamentos, do nosso orgulho, do nosso querer, das nossas necessidades? E à medida que elas não são atendidas, que nós não somos ouvidos, nós nos afastamos de Deus. Aqui está o centro deste entendimento sobre o plano de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus e a certeza de que Ele não perdeu o controle. Esse relacionamento com Deus é a única coisa que gera um coração pleno, um coração cheio, um coração sem falta. Quando Paulo diz que seja na abundância, seja na falta, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele está afirmando que ele está pleno, que não importa o que está acontecendo, ele pode estar num banquete, ou ele pode não ter o que comer, e ele continua se sentindo pleno. Você pode imaginar isso? Essa relação com Deus vai muito além do momento que nós estamos vivendo hoje. Esse momento de dor, ele é um contexto. Deus não está escolhendo as pessoas, você vai morrer, você não vai morrer, você vai morrer, você não vai morrer. Você não vai morrer, mas você vai ficar doente, você vai entrar em depressão. Que Deus é esse? Não. Nós temos que lembrar que nesse mundo nós teremos aflições,
essa é uma aflição do mundo. Assim como acontece nas guerras. Será que Deus quis as guerras? Será que os jovens que foram para lá e perderam a vida foram vontade de Deus? Você crê nisso? Eu não creio nisso. Acontece que nós estamos dentro de um contexto aflito. É essa a nossa realidade. E nós estamos sujeitos a ele. Mas Jesus diz que ele venceu o mundo. Então nós não estamos, em primeiro lugar, limitados a esse contexto. Nós temos uma eternidade que é muito maior do que isso que nós estamos vivendo. E em segundo lugar, quando perdemos pessoas ou quando sofremos por causa dessa aflição, nós temos um Deus que é maior do que essa dor. Eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer, mas nós temos esperança. Esperança num Deus que é muito maior. Eu vou ficar por aqui hoje. Espero ter contribuído um pouco nessa reflexão sobre o plano, a existência e o poder de Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!